Bom, é isso aí, vamos lá pro passo a passo. Primeira coisa, colocar a ferramenta no lugar adequado. Esse borgão aí, ó. Vamos aprender aí, viu, galerinha? Aí, ó, pode colocar direto aqui no eixo aqui, ó. Vou explicar por quê. Mesmo se fosse uma amassada longarina aqui, você pode colocar direto naquela peça, porque essa estrutura ela suporta muita carga, principalmente desse tipo de carroceria. Então você pode colocar ali o ciborgue sem medo. Confere se o veículo que você vai colocar não tem nenhum caninho de freio passando. Faz essa conferência. Todo carro bate de traseira, você pode vir aqui direto nesse eixo traseiro aqui. Coloca no lugar certinho. Você nunca vai colocar no meio da peça para não ter o risco de empenar um eixo desse. Difícil mas pode acontecer. Se você não sabe se a peça tem alguma trinca, né, então você tem que observar primeiro a estrutura do carro para poder saber o tipo de serviço que você vai fazer. Coloca o ciborgue aqui, viu, galerinha? Aqui, ó. O que eu estou pensando em fazer? Tem a outra peça, com a lateralzinha aqui, poder fazer, mas para que eu vou cortar o carro, sendo que a peça tá... Você entende? O cara que pegou esse carro estragou esse carro. E não deveria ter puxado aqui, colocou o ciborgue nesse buraco, fez um furo aqui, colocou um parafuso, a corrente aqui e puxou. Tá errado. Eu vou fazer um passo a passo aqui para vocês poderem entender o tipo de batida. A batida pegou na traseira, automaticamente ela empurrou a tampa um pouquinho, não foi tanta coisa. Deu esse amassadinho aqui, isso aqui a gente vai fazer com calma, para poder não evitar de estragar mais por dentro. Eu vou fazer o passo a passo, precisa aprender a forma adequada de trabalhar sem estragar o carro do cliente, pelo amor de Deus. Isso aqui não pode acontecer não, olha aqui, ó. Olha onde ele colocou o esticador. Ele rasgou a lata toda aqui dentro, conseguiu rasgar o gabarito lá dentro. Tá vendo? Ele aumentou o trabalho de todo mundo. Aumentou o trabalho do lanterneiro, aumentou o trabalho do preparador, do pintor, avacalhou. Essa lateralzinha aqui, ó, ela tá fechada porque ele pôs a ferramenta e esticou essa peça demais. Automaticamente fechou aqui, puxou aqui, fechou aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro vamos conferir as peças. O que a lanterna vai pedir aqui nesse tipo de alinhamento? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alinhar essa tampa. Vou colocar ela no grau aqui, igual a de lá, e isso vai ser feito praticamente no olho, né? Mas eu vou fazendo um passo a passo aqui para vocês poderem compreender como se faz esse tipo de serviço sem estragar o veículo do cliente. Olha aqui por dentro, o que o menininho fez, eu não sei. Aqui eu vou tentar dar uma melhoradinha aqui, visualmente aqui, porque eu vou cortar a estrutura do carro para aqui. O que eu vou tentar fazer é consertar a cagada que foi feita aqui dentro. Ele conseguiu amassar isso aqui no esticador. Olha o tanto que ele amassou o carro no esticador. Essa peça aqui, ó, ela tá perfeitinha, gente, ó. Aqui, ela tem um fundinho aqui, onde eu tô passando a mão. Tá vendo? Então quer dizer o quê? Que bateu lá, ela dobrou um pouquinho. Se tivesse colocado a ferramenta fora, o ciborgue do lugar certo, com os mordentes certinho, essa peça voltaria certinho aqui, você nem mexeria aqui, ó. Provavelmente nem bateria. Tá vendo? Agora eu vou ter que usar a cabeça para poder voltar isso aqui para evitar de dar massa nesses cantinhos, tá vendo? Não tem necessidade de dar massa nesses cantinhos. Mas como o carinha, eu não sei o que ele pensou na hora de fazer isso aí, estragou a peça toda. Pode ser que vai alguma massinha aí agora, né? Mas não viria. Vou refazer esses pontos primeiro, porque eu vou colocar o mordente aqui, ó. Entendeu? Vou fazer um passo a passo para vocês poderem entender. Então eu vou alinhar a tampa primeiro, vou com o próprio ciborgue, vou fazer o passo a passo para vocês poderem aprender. Vou alinhar a tampa primeiro. Segundo passo vai ser esse gabarito aqui do porta-mala. E vou gabaritar a tampa com o porta-mala. A estética a gente vai trabalhando com calma para ver o que o carro vai pedir. A peça tá aí, ó. Estragou o globo. Olha a diferença do globo. Fundão, né? Colocou a ferramenta no lugar errado. Se tivesse colocado certo, não tinha cagado no aqui, ó. Se não sabe fazer, procura quem sabe. Pede uma diquinha. Seja humilde. Tá vendo, ó? A peça não encaixa direito, tá vendo? O amassado lá tá fazendo o que? Tá jogando a lanterna pra cima. Então isso aqui eu já sei que é aquele amassado errado ali, ó. O que eu vou fazer? Eu vou recuperar o máximo possível desse quadro primeiro, para saber se eu vou cortar o carro ou não. Então eu vou ter que refazer os pontos de solda que o manoteiro fez aqui, ó, tá vendo? Tava facinho o serviço, mas ele conseguiu estragar o que tava bom. Aí, vamos aprender aí, tá? Vamos devagarzinho, no passo a passo aqui, pra vocês verem como é que trabalha com a ferramenta. Não adianta você ter um
um carro muito potente se o piloto for frango. E não adianta você ter uma ferramenta dessa se você não sabe usar. Aí fica difícil, né? Vão abrir a mente aí que vocês vão aprender rapidinho, tá? Vocês vão ficar fera na lanternagem. E vamos que vamos. O objetivo é o foco é o objetivo.